E aí, meus irmãos, tudo bem? Amigos da fé, compartilhadores do propósito do Pai, estamos começando mais um podcast de propósito. Aqui junto conosco estamos com o diretor do Instituto Teológico INCIT, que fica na cidade de Belém do Pará, no distrito de Icoaraci, e junto com o diretor pastor Cledionilson, e teólogo, está conosco também o teólogo Mafra, que é um batista reformado assembleano pentecostal. Então o Mafra está conosco aqui nessa tarde em mais um podcast de propósito. Pastor Cledionilson, prazer imenso recebê-lo aqui, está mais uma vez nesse projeto ousado para que nós possamos então cumprir o ID do nosso Pai com muita clareza. Então, para que as pessoas, a cada programa, as pessoas vão estar compreendendo de fato qual é o propósito estabelecido pelo Pai para todos aqueles que nasceram de novo. Pastor Cledionilson, tenha uma boa tarde. Boa tarde, pastor Bessa. Uma honra estar aqui na sua companhia, na companhia do Mafra, que é o Tiago Mafra, professor do nosso instituto. O Bessa é aluno do instituto, é pastor aqui na Assembleia de Deus de Icoaraci, pastor de área de congregação. Eu tenho a alegria de dirigir o Instituto Teológico, que é o INCIT, Instituto de Ciências Teológicas e Humanas, e eles me apanharam agora para passar por uma sabatina, e não foi nada programado, que Deus me ajude. As perguntas serão voltadas para a disciplina de soteriologia, que é a salvação. Vamos lá, Marca. Mas não serão perguntas capciosas, viu, pastor? Fique sossegado. Não, se tiver capciosa, eu respondo todas as perguntas, inclusive com a frase "eu não sei". Gente, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com esses dois pastores. O diretor do INCIT, o pastor Cledionilson Rodrigues, professor de teologia, um teólogo excelente, ou também o nosso pastor Bessa. Para mim é uma felicidade estar aqui podendo contribuir com esse podcast. Eu espero fazer boas perguntas e obter excelentes respostas. Boas perguntas e excelentes respostas é ótimo. Pastor, o senhor é quem está na berlinda, afinal o senhor que é o nosso mestre. Quando nós tratamos soteriologia, nós estamos falando sobre o plano da salvação do Pai. Mas quando a gente fala muito sobre salvação, fale para nós por que o homem precisa da salvação. Então, de onde é que surgiu isso? Que todo mundo, os cristãos, olha, venha para Jesus te salvar, Jesus te ama, Jesus vai te salvar, tu precisa ser salvo e tudo. De onde é que surge essa necessidade da salvação? Qual é a origem disso? Aí a pergunta nos arremete, assim, até violentamente, para a origem de tudo, lá para antes da existência até do tempo, porque Deus ele não é temporal, né? Ele é atemporal. Então, se o tempo existe, ele foi uma criação, ele é produto do ato criativo de Deus. Então Deus cria esse tempo que nós conhecemos, que é cronometrável. Lá no começo, Deus cria, acho que necessariamente nessa ordem, Deus cria o universo, cria os seres angelicais, estabelece então aí o mundo espiritual dentro do Cronos e cria o planeta Terra. Os anjos caem, ou uma terça parte dos anjos caem. Por quê? Então se estabelece o mal. O mal surge, então, o mal metafísico, o mal quanto situação, surge por causa da desobediência. O Judas nos dá uma ideia de qual foi a desobediência. Então, deveria ter uma ordem, supõe-se que tem uma ordem, que os anjos deveriam habitar o planeta Terra, e seria então a habitação deles. Eles não deveriam deixar a habitação. E eles também foram criados para estar submetidos
a vontade de Deus. Então eles seriam obedientes. E aí Judas diz que eles abandonaram o seu estado original, que seria de obediência, e deixaram a sua habitação, então que seria aí o planeta Terra. E a gente encontra isso, resquícios disso, nos escritos do profeta Isaías, capítulo 14, e Ezequiel, capítulo 28. E ainda as falas de Jesus, que contando aos discípulos que ele viu Satanás cair do céu, e o próprio Apocalipse, lá no capítulo 12, no capítulo 13, me deu uma dúvida agora, 12 ou 13, que fala do dragão levando consigo a terça parte das estrelas do céu, arrastando-as com sua cauda. Então, aí para a gente entender que o pecado adentra ao mundo. Depois disso, a gente tem a condição em que o planeta Terra aparece no capítulo de número 2 de Gênesis, sem forma e vazio. E vazia, no caso, a Terra. A Terra era sem forma e vazia. Boa parte dos teóricos admitem que esse verbo tornou-se, esse verbo e a Terra era, seria melhor traduzido para tornou-se sem forma e vazia. Isso porque há textos na Bíblia que mostra que Deus não cria nada imperfeito, e essa condição de sem forma e vazia seria uma imperfeição. Tem o Isaías, por exemplo, 45:18, que diz que Deus que criou a terra não a criou vazia, criou habitável. Então a terra já existia? Já ela é criada depois dos anjos. E aí comprova isso o Jó capítulo 38, versículo 7. Aí pode conferir lá. Que quando Deus está criando o planeta Terra, diante dessa criação, os filhos de Deus e os filhos da alva rejubilam e se alegram. Então, obviamente que não podem ser os seres humanos, os filhos de Deus aí são os anjos. Aí, a posteriori, Deus cria o ser humano, depois de restaurar a terra e tal, haja luz, houve luz e tal, aí Deus cria o homem. Aí esse mundo humano, que não seria correto dizer apenas o mundo físico, mas o mundo humano, preparado para o ser humano, sob o qual ele foi destinado a estar subjugado, todas as forças subjugadas, todos os seres físicos subjugado ao ser humano, tenha ele domínio, até sobre os peixes, sobre os grandes animais marinhos. Está falando que ele tenha domínio, esse pronome aí, refere-se ao Adão ou ao ser humano. Aí entra a questão do tentador. Aí o tentador, lá no capítulo 3 de Gênesis, seduz o casal e o casal peca. Aí surge a necessidade da salvação, porque o pecado distancia o homem do propósito para o qual ele foi criado. Então ele foi criado para... Qual o propósito da criação? O homem foi criado para se alegrar e glorificar a Deus. Isso é uma base da reforma. Sim. Os reformadores acreditam piamente nisso. É um princípio, na verdade, da reforma. Que o propósito para o qual Deus criou o homem é um propósito só: alegrar-se e glorificar a Ele. Parece ser dois, mas é apenas um. Isso porque é impossível você glorificar a Deus desprovido de alegria, tanto que o cântico, o louvor, a adoração é um produto de um coração alegre. Quem não está alegre não adora, porque quem está triste ora, e só deve adorar quem está alegre. Um coração, louvar. Porque eu posso adorá-lo em oração também. Não, mas esse aspecto da adoração remete para culto. Para louvor. Para culto. Ok, para tá, culto. ok. Tudo que tu faz, tu deve fazer para glória. O culto tem que ser feito com alegria. Então, independente da situação emocional em que eu esteja, independente da adversidade que eu esteja passando ou vivendo, quando eu entrar para oferecer um culto a Deus, a minha oferta de culto a Deus, é quando o apóstolo Paulo fala, né, que a Deus, ele gera em nós a paz que excede o entendimento.
Então é quando eu vou cultuar a Deus. Então essa paz que excede o entendimento, ela vai gerar em mim a tranquilidade de saber que todas as coisas estão na mão dele. Só assim eu conseguirei prestar um culto a ele com alegria. Porque se eu não tiver com essa paz dentro de mim, nós seres humanos será algo muito comum de eu ir para o culto arrebentado, destruído. Vai estar afetado. Eu estou afetado. E parece ser um absurdo uma pessoa que tem Deus na vida e que conhece a Deus e que serve a Deus se abalar. Parece ser absurdo isso. E Deus até convida, por exemplo, os Mas eu me abalo, pastor. Pois é, mas aí se tu se abala ao ponto de ficar desestruturado, desesperado, evoca a tua falta de confiança em Deus. Então, quando tu conhece a Deus, tu tem Ele como teu supridor. Aí é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. A melhor tradução para a sequência disso seria: não terei falta de nada. E não nada me faltará. Não terei falta de nada. Isso não indica que a pessoa tem tudo, mas as coisas que ele não tem não fazem falta no sentido de produzir nele o que é comum a falta daquilo produzir. Entendeu? Ok, entendi. É que ele não tem falta de nada, não é que ele tenha tudo, é que ele não sente a falta que comumente as pessoas sentem na falta daquilo. Ok. Entendeu? Ao ponto de não atrapalhar a relação e o culto dele ao Pai. Aí lembra que ele chama os céus para virem? Vinde céus, vedes, 2 pecados cometeu o meu povo. Aí, quais são os pecados? A mim me deixaram um manancial de água viva e cavaram para si cisternas que não retêm as águas. Então, para Deus, é um absurdo você deixá-lo para desfrutar de qualquer fonte de alegria. E estar com ele e estar infeliz é um assinte ao caráter dele. Entendi. A ele, entendeu? Então, é um crente com defeito de fabricação? Pode-se dizer? É um crente menino ou ainda nem é crente. Ok. É importante isso ficar bem colocado. Então, porque tem muitos crentes, pastor, que pensam que é normal. Inclusive, quando a gente tenta gerar esse entendimento, as pessoas, não, mas eu sou ser humano, mas eu sinto, eu sou de carne e osso, isso e aquilo. Então, há um limite de alegria produzida, há um limite de alegria na produção de alegria cuja fonte não seja Deus. Há um limite de tristeza aceitável por Deus por qualquer coisa que o mundo nos causa. O que ultrapassa afeta, por assim dizer, o caráter de Deus. Okay. Então, roubar o teu celular, claro, há um limite de tristeza que tu vai sentir. Se passar daquele limite, aí está afetando Deus, tu como servo de Deus. Morreu a sua mãe, que Deus lhe livre. Há um limite de tristeza que tu deve sentir, natural. Não pode dar como exemplo a mãe do Mafra, não? Ao invés da minha? Morreu a Elane. Em nome de Jesus, eu vou junto, eu me jogo junto no caixão. É a esposa dele. Se a vida dele acabar, ele se desestruturar, é uma afronta a Deus. Olha, hora de repensar. Entendeu? Elane, você é... Então é isso. Aí, por isso foi necessário... Entendi. Por isso é necessária a salvação. Agora, esse plano da salvação, ele não é feito, ele não é traçado a partir da queda. Então é um plano feito antes da fundação. Antes da queda. Antes da fundação do mundo. Ok. Supralapsarianismo ou infralapsarianismo é uma discussão aí, acho que quase sem sentido, porque eles tentam, eu acho que é uma ignorância, me perdoe os teólogos que defendem, mas eles tentam definir em que tempo o conhecimento chegou em Deus. Isso é estranho. Quando é a ação de Deus, o ato de Deus, eu posso tentar definir quando que ele agiu daquela forma. Uma ação, um ato divino. Quando ele criou o homem, obviamente ele criou o homem antes da mulher. Perfeito. Mas se eu pensar em sentimento, em conhecimento de Deus,
Tipo, ele primeiro tomou conhecimento da queda, para depois traçar o plano, para depois decretar, que é isso que é a discussão que envolve O supra e o infra, né? o supra e o infralapsarianismo. Então, eu estou dizendo que Deus aprende as coisas, não sei se tu consegue... Eu entendi. Ele evolui. Ele só prevê algo que ele se desenvolve. Cara, né? Então, ele se desenvolve. Ele não sabia da queda e quando chegou a informação da queda, ele traçou o plano. Ele é ensinável. Entendi. Então, na verdade, o conhecimento de Deus, que é a onisciência, ele tem umas características que são comuns. O conhecimento de Deus é arquétipo no sentido de ser. Igual o conhecimento que o arquiteto tem do prédio. Ele desenha, ele faz a maquete toda a planta do prédio. Ele faz a maquete. Ok. A proporção, que é milímetro aqui, de uma saliência da coluna, esse aí tem meio metro de altura e o tamanho dessa mesa aqui, 2 metros, é a maquete. Aí isso vai para o mundo real do prédio, vai aí para, sei lá, 60 metros de altura. Ok. A proporção que tem aqui na saliência da coluna da maquete, proporcionalmente, é a mesma do prédio lá. Entendi. Então ele consegue, entendi. Ele consegue reproduzir. Então o conhecimento de Deus, ainda no campo das ideias, ainda no campo do não físico, do não concreto, é semelhante ao conhecimento quando aquilo está na realidade. Entendi. Então não muda nada, tipo assim, eu não vi esse detalhe. Não, todos os detalhes, todos os milímetros. A proporcionalidade já está prevista. Ele sabe de tudo. Então isso aí é a parte arquétipa, a característica arquétipa do conhecimento de Deus. Mas ele é também imediato, ele é inato, ele é qual é a outra forma? Ele é previsão, porque ele vê antes. Improvisão. Ele é visiones, que é o termo usado. E ele é também instantâneo, no sentido de que ele não recebe informação. Então eu queria dizer que primeiro ele viu a queda, para depois ver a necessidade, então significa que existe uma ordem no conhecimento dele de informações. Então uma coisa chegou primeiro do que a outra. Então ele aprendeu. E aí isso atropela o caráter de Deus no sentido do conhecimento. É o mesmo que dizer que ele não sabia da queda, ele não esperava a queda. Não esperava ou estava preparado para a queda. Porque não esperar poderia soar como uma fragilidade na presciência, entendeu? Mas que ele estava preparado para o que viesse dali. Então, quando a gente talvez até diz que nada foge do controle de Deus, é que tudo ele tem sob controle. O que possa vir de lá, ele tem a solução, ele sabe como remediar. Mas enfim, isso é uma outra história. Mafra, deixa eu fazer uma pergunta para você. Baseado nesse início de entendimento Eu só vim perguntar. Que o pastor Cleidionilson vem trazer para nós, faço-lhe a seguinte pergunta. Quando o homem cai com Adão e Eva, certo? Isso é um fato na nossa história. A pergunta para você que eu faço é: quando Deus cria o homem, Adão e Eva, ele cria esse homem para ocupar o lugar de 1/3 dos anjos que foram mandados embora? Porque diz o texto que nós estávamos em um local, em um jardim, no Éden, onde Deus, o próprio Pai, ia lá todos os dias para manter contato, relacionamento, conversar com esse homem. E você acredita que Deus cria o homem para que nós, na conclusão do seu plano, quando ele vier nos buscar, nós estaremos indo para ocupar este lugar dos anjos ou não? Isso daí a gente entra no campo da... Segura aqui o microfone que a casa ainda está limitada nos recursos. Isso daí a gente pode entrar no campo da especulação. Pois se essa é um pensamento de Deus, está só nele. Ele não expressa isso, pelo menos no texto bíblico, para que a gente ocupe essa morada dos anjos. Até porque quando a gente olha Apocalipse, a gente mora aqui, no novo céu e numa nova terra. Que a terra, ela tomou a proporção que tem por conta do pecado.
mas ela foi criada para o homem ser habitado. Pelo menos depois da queda dos anjos, ela foi reformada, eu posso dizer assim. Foi porque o homem habitasse nela. Então, assim como o homem é redimido do pecado, a terra também é redimida desse efeito do pecado que entrou no mundo por causa do homem. Então, a morada e a habitação do homem, ela tem que ser aqui, junto com Cristo. junto com Cristo. Porque com a Ele é igreja, quem vai com nos todos. governar. Junto Né? Ele será o nosso Senhor. Exatamente, com Cristo, com a igreja e com todos. Todos nós vamos morar aqui. Então aqui será o novo céu e a nova terra que João viu. Exatamente. Eis que vejo um novo céu, uma nova terra, num sentido literal. Não sei, não no caso de ser esta própria, mas ser um planeta como esse. Podemos dizer assim, esse planeta reformado. Assim como ele transforma o nosso corpo, que é mortal e reveste da imortalidade, um corpo que é corruptível e reveste da incorruptibilidade, ele vai transformar o planeta para que seja o planeta, o principal, para que ele volte ao princípio do que ele foi criado. Ele foi criado perfeito para o homem morar, que foi criado perfeito. Mas o pecado entrou pelo homem e fez com que toda a criação virasse imperfeita. Tanto os animais que já tinham, que não eram, posso dizer assim, posso dizer a vocês, que não tinham, as bestas feras não tinham essa volição que tem hoje para determinados alimentos. O mundo vai tornar a ser perfeito como ele foi criado. Ele é imperfeito por conta do homem. Entendi. Então vamos lá. Então Jesus, o plano da salvação, ele é criado antes mesmo da criação da humanidade, não é isso? Uhum. Então pelo próprio Pai. Aí ele cria esse plano, mas por que ele cria esse plano se ele ainda não tinha criado a humanidade ou ele já sabia da queda do homem? Aí a gente está entrando na sua onisciência. Na presciência dele. Na presciência dele. É uma discussão desses dois viés aí da teologia, do supra e do infra, que tenta resolver isso. Mas como eu disse, isso acho que é uma perda de tempo, sobretudo quando se trata em que tempo que chega a informação nele, porque afronta o conhecimento dele. Eu acho que mais do que isso, da gente querer descobrir se Deus sabia ou não da queda, porque eu acho que isso está muito óbvio que Deus sabia, é que o plano de Deus ele é infalível. Então ele não cria um plano, tanto que a palavra mistério, que aponta para esse plano, eu não lembro qual é o termo grego para isso, parece que é misterion o termo, que Paulo usa para falar do plano, da justificação, da salvação, da unidade, da união entre o divino e o humano e tal. Esse plano aí, a palavra é misterion, é uma palavra de cunho ou de uso militar, que seria uma estratégia de guerra feita que com certeza seria colocado em atividade. Não é um plano assim de, olha, se precisar a gente, entendeu? Porque tem plano na guerra, olha, se der isso a gente faz isso. Mas esse não, esse foi feito por Deus para ser usado. E aí não tem plano B. Eu não lembro qual foi o palestrante que foi dito para ele assim: imaginemos os anjos conversando com Deus, analisando no conhecimento limitado deles as características dos discípulos e chegando à conclusão de que eles eram de fato quem eles eram, indivíduos fracos, no presente ali, dentro do tempo, e não sabendo como vai ser o futuro. Estou analisando ali, tipo, estou olhando para o time de futebol. Ok. Entendeu? Do jeito que o cara anda no campo, do jeito que ele bate na bola. Café. Sim. Do jeito que ele bate na bola, tu que entendes, tu já sabe, esse cara joga, não é isso? Sim. Então, o jeito pelo matar a bola, a gente já sabe se ele é Romário ou se ele é Edmundo. Às vezes pode enganar. Engana, mas é muito rápido. Pelo caminhar dele, o cara sabe. Então o anjo avaliou lá e disse: Senhor, caso não dê certo. Caso não dê certo. Entendi. Aí Jesus diz assim: vai dar certo. Ele disse: por que vai dar certo? Porque não tem plano B.
Entendeu? Então esse é o plano, não é um plano. Não é Entendi. um plano, Não é um plano. Não há margem como se o para plano o A plano fosse B. que ele fosse Então, ele perfeito. E o é plano um B único. É um plano para ser evidenciado e é um plano garantido que vai dar certo. E Então, quem é que vai... Tá. Aí é impossível que o plano não dê certo. Então, logo, não existe nenhuma pessoa que Deus planejou salvar Que não vai ser salvo. e não vai ser salvo. Tá, a pergunta que surge: quem são essas pessoas que Deus planejou salvar e o que ele viu nessas pessoas? Já que pelas obras ninguém é salvo, como o próprio texto bíblico diz. Pela graça sois salvos. O que foi que ele viu para salvar pela graça essas pessoas? Se eu fosse calvinista, eu diria que Deus escolhe, sendo Ele mesmo o seu próprio conselheiro. Ele atenta para o conselho dele mesmo e escolhe sem critério, apenas por ele querer. Ele quer, então ele vai salvar este e não quer salvar aquele e, portanto, não salva aquele. É isso. Ele não vê nada no homem que justifique, ou que atraia, ou que seja a base da escolha que ele faz para salvar. Se eu fosse calvinista. Se eu fosse arminiano, eu diria que Deus, pela sua presciência, ele tomou conhecimento da fé do indivíduo antes da queda chegar, mas aí é conhecimento antes. Então, ele conheceu o todo e previu e viu a fé que as pessoas demonstrariam. Pela passagem de Paulo, que Deus, ao que Dante conheceu, os predestinou. Esse conhecimento prévio, então, Dante... Isso seria a predestinação? Seria a fé. Ok. Seria a fé. Então, Deus viu a fé. Só que, se você for para um debate, para defender a fé prevista, tu vai encontrar um indivíduo aí plenamente preparado, armado até os dentes, para dizer que a fé é uma concessão. A fé é Deus que dá, Deus que opera. O apóstolo Paulo diz que ele recebeu esta graça. Então ele vai falar dessa questão da crença. E ele vai dizer também, ele diz também aos filipenses, acredito que é Filipenses, que eles receberam a graça não só para crer em Cristo, como também para morrer por ele. Entendi. E tem tantos outros textos. Isso foi recebido, isso não é uma decisão... Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Na interpretação correta, é tanto a fé quanto a graça é dada por Deus. As duas coisas é uma graça. Então a fé eu não... Porque aí a gente já vai caminhando, nós já vamos caminhando para o fechamento desse entendimento, que tem muitos outros podcasts para nós nos estendermos com esse tema e outros temas que com toda certeza surgirão. Então a fé e a graça, ela é um dom de Deus, então é Deus quem dá. Então não há nada que eu faça, para que eu receba o dom da fé. Não. Aí a fé, se é um dom, se é uma dádiva, porque Paulo diz assim, olha, o salário é dado ao trabalhador, ao empregado, como dívida. Mas a nós, Deus deu isso. Então não é uma meritocracia, não há mérito. Agora, sendo Deus misericordioso, isso é uma característica do cara, ele é misericordioso, ele viu naqueles que ele havia de salvar, porque ele conheceu primeiro na ordem das ações, na eternidade, na ordem das ações de Deus, que é conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. É tudo no tempo, mas glorificar ainda falta, né? Por exemplo. Na ordem dessas ações de Deus, esses verbos que indicam a ação do divino, o conhecer é antes de tudo. Então ele conhece o indivíduo de antemão, antes de criar o tempo,
antes de criar os anjos, antes de criar o universo, antes de recriar a terra, antes de criar o homem, antes de enviar o Cristo e tal. Então, ele toma conhecimento, ou ele tem o conhecimento antes do Cronos, então antes do tempo. Então ele adquire esse conhecimento antes do tempo. Não é que ele aprendeu, mas esse antes aí, de antemão, é porque ele conhece antes de tudo. Então, antes de todas essas ações de predestinar, de chamar, de glorificar, de justificar e de glorificar, ele primeiro conheceu o indivíduo. Então a pergunta é, o que foi que Deus conheceu no Bessa, no Mafra e no Cleidionilson, sobretudo em mim, porque eu tenho certeza que sou salvo, não sei quanto a esses dois aqui, porque não compete a mim saber o nível de certeza que eles têm da salvação deles. Mas quanto a mim, o que Deus conheceu é o resultado gerado em mim de minha relação com a lei. Se a lei fez eu me sentir piedoso, digno, justo, eu não tenho necessidade do Cristo. Se a minha relação com a lei, seja ela a judia, ou a natural, ou a lei da minha cultura, ou as regras da minha cultura, da revelação geral, essa regra? Porque tem mais a ver com aquilo que é colocado sobre mim como dever, que aí tem a ver com a cultura que eu estou. Porque quando Paulo fala disso aos Gálatas, ele diz que o pai coloca o filho sob rudimentos até que ele chegue na idade adulta, por um tempo determinado. Apesar dele ser dono de tudo, mas ele é tratado dessa forma. Quando ele chega no tempo que o pai determinou, para ele ser digno, para ele poder receber a herança, o processo que começou da infância dele até o tempo final determinado pelo pai, ele tem que estar se sentindo digno, ele tem que estar apto para receber a herança. Aí Paulo diz, semelhantemente nós fomos colocados por Deus, aí ele usa a palavra rudimentos para envolver não só a lei dada aos judeus, como a lei, as regras ou os rudimentos do mundo, ele diz rudimentos do mundo, debaixo dos quais os filhos de Deus, espalhados por todas as épocas e por todos os lugares, geograficamente e temporalmente, vão estar submetidos. Aí a relação desses filhos com essa lei é o que vai definir. Vai gerar neles indignidade. Então eles sentem necessidade de um Salvador. E Deus viu isso, incapacidade de se salvar. Aí Deus viu isso de antemão, como se fosse um rio de correnteza braba, levando todo mundo para o mesmo destino, inferno, destino, como resultado do pecado. Nessas águas que descem, estão descendo para o inferno pecadores que estão insatisfeitos com o pecado e sofrendo por causa do pecado. Aí Deus achou indigno, achou injusto deixar esses pecadores irem para o inferno. Então, resolveu salvar, apenas isso. Daí o fato de quando Jesus chama os pecadores, ele não chama todos. Ele chama apenas os cansados, os sobrecarregados e os oprimidos. Ele não veio buscar todos os pecadores, ele veio buscar os pecadores que se haviam perdido. Aí todos os pecadores estão perdidos, mas só que tem pecador que está perdido na mata fechada, com fera brava, mas ele está apanhando manga, chupando manga, tomando banho de garapé. Tá tranquilo. Então o que ele disse, ele tá tranquilo. Enquanto o outro ele consegue. Ele está no inferno, aproveita e se abraça com o capeta. Por aí. Então o que Jesus disse os doentes, os bons não precisam de médico, mas só doentes. Aí como não tem ninguém são ou sã, no sentido de saúde espiritual, porque Jesus não está falando de saúde física, os sãos não precisam de médico, ele está falando da doença da alma, que é o pecado. Então, eu vim apenas para os doentes. Só que todo mundo está doente. Só que tem doente que está se achando sadio, está desenganado dos médicos. Está tudo bem. Está em estado terminal e está andando de sunga na praia, achando que está... Esse não está em paz, ele só entende que ele não precisa de ajuda.
Então são pecadores que se acham justos. Que é o caso. Olha, o que fez os fariseus terem esse sentimento que eles têm? É exatamente o envolvimento deles com a lei. Ao invés da lei causar neles o sentimento de necessidade do Messias, tornou eles pessoas que se sentem salvos pela obra da lei. Talvez não, Mafra. O que você falou aí? Os bons são pecadores que se acham justos. São doentes, doentes que se acham bons. Perdidos que não, que se acham. Eu acho até que tem uns que estão perdidos, que sabem que estão perdidos, mas que não fazem questão de sair de onde estão. Há essa classe também. É claro que ele não se enquadra, porque tem as pessoas que sabem, porque a gente está falando das obras, porque são as leis, né, que vão gerar isso no indivíduo. Então tem indivíduo que ele transgride a lei e ele é feliz em estar transgredindo, apesar dele saber que aquilo ali está equivocado, que aquilo o torna indigno. Tudo bem, não tem problema nenhum. Sim, ele convive com aquilo sem problema nenhum e ele não anseia uma libertação daquilo. Entendeu? Isso de fato. Só que aí entra no lado do que ele acredita e a que ponto ele crê em Jesus Cristo. Não, o problema é dele. Ele não acredita em nada. Esses são os que recebem o Evangelho, mas eles recebem só de ouvir falar, como uma filosofia de vida. Acabou. Então, se eu não me aderir a essa filosofia de vida, para mim, inferno, isso aí. Eu digo que inferno existe, mas eu não acredito. Eu disse que céu existe, mas eu não acredito. Exatamente. Porque eu não sei, eu penso que seria... de fato, pastor, é uma questão fé, é um dom, porque eu não consigo acreditar. Bessa, não consigo acreditar que alguém reconhece Jesus como o Messias e o rejeita. Alguém reconhece ele como o Messias e o rejeita. Por que os judeus o rejeitaram? Porque não o reconheciam como Messias. Pois os que o reconheceram como Messias entregaram a vida por ele. Então, quem não reconhece como Messias vai lhe rejeitar, não vai ansiar tê-lo, entendeu? Essa tua fala é interessante porque isso reforça a ideia de que o cara é salvo pela misericórdia de Deus. Claro. Porque mesmo ele tendo esse aspecto aqui, que fez Deus escolher ele para a salvação, é Deus que vai fazer tudo na vida desse cara. Todo o restante é Deus, ok. Porque olha só, quando tu diz que o cara que não conhece Jesus, que reconhece Jesus como Messias e não aceitava, mas se tu perceber o seguinte, todos os discípulos abandonaram ele mesmo sabendo que ele era o Messias. Porque um seminário de 3 anos com Jesus de Nazaré, sendo mestre, ininterruptamente, sem suplente e sem falta nas aulas. E as aulas, 24 horas por dia. 3 anos e meio, se transformar isso em hora-aula, ainda não calculei, mas considerando que uma hora-aula é 45 minutos, uma baita de uma faculdade, com pós-graduação, doutorado. Mestrado e pós-doutorado juntos. Receber o Espírito Santo, o lampejo do Espírito Santo, para viver já uma dimensão de milagre, curar enfermos, expulsar o demônio, fizeram maravilhas. Foram testemunhas de tudo que Jesus fez, mas eles abandonaram Jesus. Jesus ficou só. Se Jesus não vai atrás deles... Olha, eu vou... Se Jesus não vai atrás deles, mesmo indo atrás dele, ainda deu problema aqui só. Aqueles 2 no caminho de Emaús é a maior representação do estado de todos eles. Entendeu? Aí Jesus vai ter que refazer o discurso e dizer para eles, agora vocês vão receber algo totalmente gratuito, você não merece, vocês não fizeram por onde. Mas eu escolhi vocês, então eu vou ter que fazer mais um investimento em vocês. A minha vida, pela de vocês, não foi suficiente. Aí manda com que eles fiquem aguardando lá a vinda do Espírito Santo. Aí sim, a junção dessas coisas. Um bom seminário teológico, uma convivência real com Jesus. Com a palavra. Com a experiência, com a palavra, entendeu? E o revestimento do Espírito Santo, aí o cara vai conseguir pôr em prática
o ministério dele, a vocação dele, o propósito dele. Mesmo assim, esse salvo vai cometer deslizes. Até pela própria no caso do natureza, Pedro, né? Como no caso Mas do a Pedro. própria natureza. No caso do Pedro. Porque há uma discussão, por exemplo, de você querer medir que se o cara... A gente estava até falando disso agora recentemente, que o ministro de Deus, ele é um cara que ele é irrepreensível. Mas isso aí, se eu quiser vender isso como uma verdade absoluta, é uma fantasia, não é verdade. Porque não há perfeição para que seja irrepreensível. Porque tu só vai ser irrepreensível para quem está longe de ti. Ok, quanto mais perto eu chego, mais evidente ou mais notório fica as falhas que todos temos. Todos têm. Agora, pastor, diante da fala que o senhor acabou de verbalizar para nós, me fica uma dúvida. Porque os discípulos, o senhor está dizendo que há controvérsias nisso daí a respeito dos discípulos reconhecerem Jesus como o Cristo, como o Messias, e ainda assim o abandonarem, o deixarem sozinho. De fato, apesar de termos passagens, tá, onde eles com lapsos de entendimento, como quando Jesus fala com Pedro, então o que é que dizem que eu sou? O que é que estão falando aí? E Pedro diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus vem e diz para ele. Então isso daí é antes da sua crucificação, é antes do seu martírio. Mas a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: eles de fato tinham o entendimento, porque houve uma grande frustração. Tanto é que Jesus, no momento em que ele vai ter com os discípulos no caminho de Emaús, quando ele vai ter com Maria, quando ele vai ter com outros discípulos, ele relembra a eles o que outrora ele havia falado antes da sua morte. Por um acaso, rapaz, vocês se esqueceram? Quando ele está no caminho de Emaús, ele diz, ele já não tinha dito que era necessário que isso acontecesse? Então, os discípulos, eles não o rejeitaram porque talvez eles esqueceram ou estavam tão vidrados na opressão que o povo judeu vivia na época sobre o Estado romano, e eles almejavam tanto sair. Essa foi a grande frustração de Judas para com Cristo, e no momento em que Jesus é preso e que ele é morto, então eles não conseguem enxergar ou lembrar quando ele disse que ele ressuscitaria no terceiro dia, quando ele fala para os próprios sacerdotes que ele iria reconstruir o templo em 3 dias. E eles não entenderam isso. Porque se eles tivessem entendido, de fato, eu penso que... Não sei, não quero concluir mas eu acho que é importante eu falar até para a gente ter esse debate. Talvez se eles tivessem compreendido, de fato, foi uma própria ação de Deus para que eles não compreendessem, para que todo o plano fosse cumprido, que eles sentissem o medo, que eles fugissem, que eles fossem juntados novamente, que eles vissem. Porque é o seguinte, pastor, depois que eles veem o Cristo, diga para mim qual foi o discípulo que o negou ou que o rejeitou, depois de vê-lo ressurreto, depois de ter visto se consumar o que ele havia ministrado, depois deles terem recebido o Espírito Santo de Deus, o revestimento do Espírito Santo de Deus. Depois de tudo conta, depois de revestimento. Acabou, não teve mais nenhum. Só que... Mas o senhor entendeu o que eu estou ponderando? Não sei se você aí de casa, ou no seu trabalho, ou no busão, no Uber, sei lá. Não sei se você está entendendo isso daí. Então, eles o rejeitaram porque esqueceram. Porque se tivesse lembrado, eu teria ficado escondido perto do túmulo esperando ele sair de lá. Mas é bom lembrar que eles fazem isso antes de Jesus morrer. Isso por quê? Abandonar Jesus. Então, exatamente. Por não estar lembrando, por não estar convicto de que ele era o Messias. Então não é a morte de Jesus, por exemplo, que fazem eles. Não, a consumação. Eles já abandonaram Jesus na prisão. Só aparece a figura de Pedro ali dando uma espadada no camarada, repreendido por Jesus. Mas os caras se dispersam. E aí, para se cumprir o que estava escrito. Mas nada nos garante, vamos lá, a gente dá... o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas aí é a falta de... revestimento? A falta de potencial
para esse tipo de situação, que não vale a informação somente, o ensino somente. A própria ação de Deus de dar a revelação. Porque se eu disser, não, é a revelação de Jesus como Messias é que vai dar as condições para ele. Eles já tinham essa revelação. A única coisa que eles não têm até ali é o revestimento de poder, o Espírito Santo. Mas ele já tem a revelação, porque o próprio Jesus disse, olha, não. E Pedro ali, ele está falando em nome de todos. Não é uma revelação que é dada exclusivamente para Pedro, só Pedro tem. É uma coisa que já foi dada. É um entendimento comum a todos. Ok. Então, que não foi carne nem sangue que revelou isso para vocês. Pode colocar isso no plural lá. Mas foi meu Pai que está no céu. Embora apareça Pedro ali e tal, mas ele pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Então é uma revelação que todos eles têm. Mas isso não é suficiente. Amém. A menos que isso, ou para menos que isso, a pessoa pode chegar ao entendimento de quem é Jesus sem revelação, apenas como resultado da pesquisa. Ele estudou e tal, método pelo processo de ensino-aprendizagem. Mas isso não significa que ele recebeu a revelação. Entendi. Mas o fato de receber a revelação não é o todo. Precisa ter o revestimento. Precisa ter o Espírito Santo. Ok. Por isso que ele manda buscar, os salvos buscar. E aí a salvação, sim. Não existe salvação sem a revelação. Amém. Pastor, nós vamos ficar por aqui, já batemos os nossos 45 minutos hoje e saiba que mais coisas virão e com toda certeza mais entendimento será gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida. Mafra, muito obrigado. Suas considerações em 10 segundos. Em seguida, o pastor Cleiton Nilson em 5 segundos. Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado de estarmos aqui todos juntos. Espero que tenha mais também e que eu seja convidado para esses outros que terão. Amanhã tem mais. Muito obrigado, amigo. Pastor. O de propósito deseja que você descubra o propósito da sua vida, da sua existência e de fato tenha a graça de colocar em prática, de exercer. Então, muito obrigado, espero que a gente tenha ajudado de alguma forma. Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, graça e paz a todos.